ministério e família. Eu quis muito fazer esse tema porque talvez para vocês já estão acostumados, né, que já tem anos de carreira aí no ministério, mas talvez para pessoas que estão começando agora, né, foi consagrado, ainda tem uma certa dificuldade de conciliar a família, os filhos com o ministério, que eu tenho certeza que não é fácil, deve ser muito puxado. Graças a Deus os filhões dela acompanham, né? Mas tem filho que não acompanha, a gente vai fazer aqui no decorrer da nossa entrevista. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, pode um responder ao outro, como é que foi que vocês se conheceram? Onde foi? Como é que foi? Tem histórias que são muito engraçadas, né? Como é que foi de vocês? Então, a gente... Boa noite, pessoal. Você que está em casa nos assistindo, muito obrigado. Nós éramos do mundo, né? E foi numa época em Madureira, a pastora ainda era muito novinha e trabalhava no banco. Eu, naquela época, trabalhava perto, né? Eu sou funcionário de segurança pública. E ali a gente se conheceu e a vida... Ele tinha uma empresa de segurança, né? E essa empresa tinha uma conta no banco onde você trabalhava. Aí tudo começou a surgir por ali. A vida seguiu. Tudo que a gente planejou aconteceu. Que benção. Casar, planejou ter 2 filhos, você os conhece. Sim, uma benção. Então, assim, não temos o que reclamar, né? Que bom! Não temos o que reclamar. Já tem nora, né, que a pastora falou. Que benção, né? A vida vai seguindo, né, pastora? A vida é assim, né? Os nossos filhos, a gente tenta... A pastora é muito protetora, né? Parece que está ali sempre protegendo. Eu sou protetora, mas eu pego... É ciumenta com os filhão? A gente sempre tem um pouco. Principalmente quando começa uma namorada. Na verdade, a gente sempre quer que as pessoas que estão com os nossos filhos tratem bem deles. Sim, como a gente trata, né? Mas não, ciúmes, assim, não. Eu entendo que é uma coisa natural, né? Da vida. Então a gente se conheceu assim naquela época e daí a gente se apaixonou e aí a gente noivou, casamos e veio o nosso ministério. Foi logo após o casamento, né? Foi, né? Foi não, a gente se converteu logo. A gente se converteu, depois confirmou o nosso casamento na igreja do Nazareno do Recreio. Não, logo após o casamento... Teve um que se converteu antes, depois o outro, foram juntos? Pastor antes? Tudo ele fez primeiro. Ele se converteu primeiro, ele se batizou primeiro, enfim, eu fiquei observando, né, porque até então eu ainda não tinha sido nem tocado e nem chamado, mas quando eu vi a conversão dele, a verdadeira conversão dele, quando eu entendi a mudança, né, radical de uma pessoa, o modo de viver, o modo de falar, o modo de pensar, eu falei assim, eu quero esse Jesus também. Sim. Então aí foi onde eu também me converti verdadeiramente, né? E aí eu também me batizei e nós fomos levando a nossa vida. Nós fizemos isso tudo na igreja do Nazareno, com o pastor Carlos e a pastora Andréia, né? Fala um pouquinho. As pessoas perguntam assim, qual é a dificuldade? Eu confesso a você que não vejo dificuldade na vida. Eu acho que a gente foi chamado no tempo certo. Quando Jesus fala que o fardo é leve com ele, é nessa visão que a gente vai. Então a gente não se prostitui por causa da religião. Na verdade, a gente nem religioso é. É verdade. A gente sai um pouco dessa linha, né? Dessa linha muito... É uma linha que algumas... Terninha gravada, né? Aquela coisa... Algumas coisas, assim, é do costume. E nós lutamos contra esse costume, né? Nós queremos ser pessoas normais. Sim. Pessoas que sabem o princípio, quem é o princípio, quem é a essência da sua vida, né? O que representa nesse processo família para você. Não adianta você estar... Estou dentro da igreja e uma família destruída. Estou dentro da igreja e ninguém fala comigo. É aquela história do... Estou sorrindo no altar e chego em casa como na solidão lá na minha cama. Enfim, eu percebo que eu tenho problemas. A gente não tem isso. Né?
Eu costumo dizer que lá em casa tem umas DR de vez em quando, né? Nos sentamos na mesa e a roupa suja. E isso dá um equilíbrio psicológico. Sim, verdade. A tudo. Né? Quando você expõe o que gosta e o que não gosta, acho que a tendência é arrumar a casa. Até porque para que a gente possa conciliar uma coisa com a outra, tudo, em tudo, né? Conciliar o trabalho com a casa, conciliar o ministério com a casa, né? A igreja com a casa. Para que a gente possa conciliar, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que colocar Deus acima de tudo. Sim. Então, quando a gente tem Deus no coração e coloca acima de tudo, a gente começa a ter o quê? Um equilíbrio para que a gente possa estar conciliando essas duas coisas, três coisas, quatro coisas. Mulheres, você viu uma coisa? Né? Porque existe uma pirâmide. Nessa pirâmide, Deus tem que estar acima, né? De qualquer coisa. Então, eu e ele, a gente costuma equilibrar muito. A gente não deixa o nosso ministério atrapalhar a nossa vida pessoal. Mas no início, eu te confesso, eu preciso confessar que foi difícil. Porque o início a gente entra assim com uma força muito grande, né, com uma intensidade muito grande no ministério, e às vezes a gente se sente um pouco assim, vamos dizer assim, sufocado, que a maioria das igrejas estão fazendo, que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí as pessoas que estão trabalhando na obra, né, da igreja, que tem seus ministérios na igreja, às vezes fica com o seu tempo um pouco mais apertado. Até a senhora falando nisso, eu vejo nas igrejas muita coisa em cima de uma certa pessoa, sendo que tem outros que também têm o talento e poderiam estar, tipo, fazendo uma semana, fazer um culto, na outra não. Um mês inteiro aquela pessoa faz, outra poderia também estar auxiliando, ajudando, dando um apoio. Talvez, tem pastores que talvez não enxergam o ministério, ou a senhora acha que porque não querem mesmo? Ou acha que tem pastores que não dão essa liberdade para a gente trabalhar? Eu louvo a Deus que eu tenho o pastor Nelson, que vocês conhecem, ele me dá total liberdade de crescer o meu ministério dentro da igreja. E eu sei que tem pastores que não, parece que são desligados, não dão essa mesma visão, não dão espaço para a gente crescer, sendo que tem tanta gente talentosa dentro da igreja. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas estão no lugar errado, né? Às vezes as pessoas estão... tem uma pessoa que está com problemas, né? E às vezes o pastor está dando oportunidade só para uma pessoa e aquela ali está querendo uma oportunidade também, mas ela está agindo em outra área, em outro lugar. Ali ela não está bem, porque ali não é a função dela. Não, exatamente, não é o que ela queria, né? Não é o lugar que ela deveria estar. Sim. Então isso causa, né, uma frustração na pessoa. Mas em relação a pastores, o que acontece? Eu tive um pastor que até dava oportunidades a gente, não é verdade? O pastor Carlos, né? Ele foi consagrado a levita, né? Fala um pouquinho da igreja do Nazareno. O início da igreja é igual a outro qualquer. A gente se acostuma, não é a doutrina é apostólica, mas o costume da igreja faz levar você a um ponto de discernir se é aquilo que você quer. Se o costume da igreja não estiver alinhado com aquilo que você quer, você está na igreja errada. Né? Verdade. Outra coisa, igreja não é cabide de emprego. Né? Igreja não é para você fazer os outros de escada. Igreja é o grupo social que é a extensão da tua casa, da tua família. Então, eu costumo dizer que uma igreja forte é feita de famílias fortes. Sim, e dentro disso são 300, 400, 500, 600. A gente são 5 famílias. Formam uma igreja forte, o qual se sustenta e consegue trazer saúde, né? Consegue ser salutar e saudável. São coisas diferentes. Então, a gente precisa entender qual o papel da igreja ao qual eu sirvo. A igreja não foi feita para você tirar nada dela, e se dá. Não. Porque a igreja está firmada em Atos 2, e todos compartilharam. Unanimamente, né? Todos estavam ali, e Deus ia acrescentando. Hoje a gente vê uma brigalhada, gente querendo aparecer. E que questão até de roupa, né, bicho? Às vezes, eu gosto de usar calça, mas estou na igreja que não gosta que eu use calça. Aquela lei da igreja que está na igreja errada, vai para uma que deixa. Eu costumo dizer que isso é costume. Né? Acho que a igreja... Nós temos que respeitar, né, o costume da igreja. Eu acho que a igreja, você tem que estar inserido no grupo ao qual aquele costume é bom para você. Sim. Por exemplo, a nossa. Todo mundo sabe que a gente tem um ministério no Deus Cristo. Todo mundo sabe que a gente anda em igreja. Mas, tem caveira, né? Às vezes a pessoa assusta. Que negócio de caveira, você não é crente, não. É
o jeito que Deus colocou para a gente alcançar um público seleto diferente. Sim, alcança lugares que muitas vezes a gente não alcança. A gente não entraria ali se tivesse terno e gravata. Terno e gravata, não, verdade. Agora, por outro lado, nós temos a ação social da igreja, né? Que é outro braço que a gente tem, que há 13, vamos fazer 14 anos, né? 14 anos que a gente passou para o Sopão da Madrugada funciona. 14. O projeto evangelístico, ele é mantenedor hoje da chácara, do moto-evangelismo e da ação social do Sopão da Madrugada. Né? Então, nós temos esse que as pessoas não entendem. E nós temos a inclusão social, né? Fala da inclusão social. O quarto homem da fornalha, ele é mantenedor do moto-evangelismo, é mantenedor da ação social que é o Sopão da Madrugada e é mantenedor do projeto da chácara de inclusão social, com crianças com síndrome de Down, com TDAH, onde nós temos cavalos, patos, nós temos uma chácara. Já fui lá, é muito bacana. Assim, então, esses 3 projetos dentro da igreja, eles funcionam. Mas funcionam cada um com uma direção, cada um com... E a visão é única, a visão é minha. Porque, quer queira, quer não, sim, eu tenho chamado. Sim. A gente tem que entender esse princípio da igreja. Quem foi chamado para fazer com que as coisas andem com discernimento, com equilíbrio, com atividades coerentes, com coisas que não venham aviltar a pessoa humana. Porque nós hoje, nós crentes hoje, nós somos vistos ainda nas novelas como doidos. Somos. E não somos doidos. É que às vezes, a gente somos doidos para Jesus. A gente tem um comportamento como se a gente não dependesse de ninguém e não tivéssemos que ter laços sociais. O ser humano, ele foi feito para viver em sociedade. Sim. Então, nós precisamos entender aonde é que está o ponto de equilíbrio disso tudo. Então, a pastora falou, se não houver discernimento do papel da igreja, você não tem o papel da família, você não sabe quem é Deus na sua vida, você não sabe qual é o que tem que fazer com o seu ministério. Olha, isso aqui, América do Sul, isso aqui é o Brasil, isso aqui é o estado do Rio de Janeiro, aqui é Jacarepaguá, e eu tenho consciência do que está acontecendo. Eu estou no programa Fala Coração. Se você for perguntar hoje ao indivíduo, ele vai dizer para você um montão de loucuras, você vai falar assim, você não está bem, porque o evangelho em si, ele é libertador. Jesus Cristo é libertador. A religião é escravizante. E a gente não entende esse processo e a gente fica culpando Jesus Cristo por causa das atividades que ainda não nos dão liberdade para sermos bons pais, boas mães, bons maridos, bons empregados, bons patrões, os caras socialmente bem, porque existem crentes bons. Por isso que a família tem que ser forte, né? Então, se você não tiver essa direção, hoje a gente tenta fazer da igreja um clube social, né? Um clube onde carnaval tem passeio, não sei o que tem passeio, e tem festinha. A igreja não foi isso, foi para te ensinar o processo libertador de Jesus Cristo. Se você não entender Jesus Cristo e o papel dele aqui dentro da igreja, você vai ficar perdendo tempo fazendo show. E hoje com a oportunidade de estar aqui nesse programa Fala Coração, eu posso dizer que tem pastores que se dedicam tanto à obra e acham que aquilo é tão importante que esquece a sua própria esposa. Sim. E tem esposa que se dedica e esquece seu próprio marido. E eu falo para você, o maior ministério nosso é a nossa família. Então, quando a gente cuida bem da nossa família, quando a gente está bem, nós somos uma vida salutar dentro da nossa casa, do nosso lar, harmonioso, temos um equilíbrio para isso, a gente consegue lidar bem com o nosso ministério. A gente consegue um equilíbrio com o nosso ministério. Porque se a gente tem Deus no coração, em primeiro lugar, primícia, Deus, e a gente cuida bem da nossa família, uma família forte, aí a gente consegue fazer uma igreja forte. A gente consegue passar para as pessoas exemplos bons, exemplos de Deus, falar com uma simplicidade, que não precisa a gente estar se montando, nem fingindo uma coisa que nós não somos, tá? Para poder passar para as pessoas alguma coisa. A palavra de Deus diz que nós temos que ser simples, nós temos que ser alegres, nós temos que ser, né, pessoas boas, né, e seguir a Jesus o tempo inteiro. Então, se nós somos uma família boa, uma família unida,
uma família que tem Jesus, como é que a igreja vai estar ruim? Nosso ministério está de pé. Não tem como, não. É rocha. E olha que atravessamos agora uma pandemia, né? Geral, né? Nós não paramos, não. Nós continuamos evangelizando. Sei. Continuamos dando sopa na rua, ninguém morreu. Não, né? Ninguém morreu. Teve 2 lá que caíram, né? Assim, deu aquela... Nós também. Não, inclusive nós pegamos. No Pegou, dia né? que eu acordei, falei para ela, não estou bem. Ela falou, por quê? Eu falei, sei lá, esse demônio não quer morrer. A gente se isolou junto, porque Eu falei para ela, Ai, ai. tá difícil. Ah. Vamos pela fé, vamos lutar. E no outro dia ele estava de pé. Já tá de pé. Não tinha mais sintomas, não tinha nada. Ela, você sabe, a pastora gosta de fazer praia. Nossa, né? graças a Deus, De malhar. gosto. Não amo, Tem não. quanto tempo essa Não união, amo, gente? não gosto. Tadinho, né? Tem quanto tempo aí já a união de vocês? De casados? Nós temos 23 anos, com mais 8 anos de namoro. Nós nos conhecemos aí há 30 anos, né? Eu nunca gostei nem de tocar nesse assunto. Porque Vitor tem 21, 23. Porque ela fica assim me cobrando. Há quanto tempo? Esquece o tempo. Não lembram, né? Se o sentimento entre nós for o mesmo, esquece o tempo. Tá bom, né? Tá bom. E esse tempo que nós estamos juntos, a gente aprendeu muita coisa juntos, né? A gente tem crescido nessa questão de casamento, né? Você vê muito casamento aí quebrado por falta de diálogo. Sim. Né? Tivemos um tema, né, assim. Mudança do diálogo no você vê muita casamento. gente arrebentada, Eu assisti. Foi o primeiro programa que a gente fez. vivendo uma vida difícil, porque não entende esse processo entre homem e mulher. É difícil, a relação é difícil. Mas quando você conversa com um amigo, aí os projetos são colocados na mesa, dizendo, cara, nós temos uma família, nós temos que lutar por ela. E nós temos que estruturar essa família. Nós temos 2 caras lá que agora cresceram. Eu sempre falei para ela, filho de crente não é crente. Segura essa pergunta, pastor, porque ela está aqui no meu esquema, vou perguntar. Falando nisso, eu já quero fazer a próxima pergunta. Vocês já falaram que não vieram de berço evangélico, isso foi com o tempo, aceitaram Jesus, mas sempre teve no coração de vocês essa vontade de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas, mesmo não sendo evangélico? Eu já tive uma experiência no passado muito grande. Trabalhei essa questão da fraternidade muito tempo. Então, algumas coisas no meu coração já apontavam para isso. E Né? comigo A gente precisava, quando a gente estava no mundo, a gente sempre fazia alguma coisa por alguém. Eu sempre tive isso, os mais antigos que me conhecem, sabem que a gente sempre procurou ajudar alguém de alguma forma, desde uma palavra, de um abraço, até financeiramente. E eu acho que isso é que prosperou a nossa vida. A gente não vive de igreja. A gente não vive de recursos, muito pelo contrário. Nós aplicamos boa parte do nosso dinheiro na obra por amor, porque nós entendemos que a nossa vida é boa. E quando você tem uma vida boa, você consegue se relacionar com Deus com um pouco mais de leveza, né? Porque eu fiz minha parte, eu trabalhei 31 anos da minha vida. A pastora fez a parte, trabalhou 30 anos da vida dela. Quando a gente foi para o Evangelho, a gente já estava quase aposentando, né? E é por isso que Deus nos chamou, né? Aí eu falei para ela, poxa, tem uma nova história aí que Deus tem para nós. Porque a gente já não tem mais necessidade financeira de estar montando nenhuma igreja negócio. Então vamos montar uma igreja comunidade, vamos montar uma igreja de famílias boas. E graças a Deus, hoje, deu tudo certo, a gente consegue caminhar. E eu acredito que por essas passagens da nossa vida, da gente ter ajudado tanta gente, eu acho que a gente já tinha um ministério e a gente não sabia. Eu costumo dizer que quando uma pessoa chega a ser consagrada, ela já era lá atrás, há muito tempo, e nem percebia, mas Deus já estava preparando. Exatamente. Jesus salva, chama e capacita. Nossa, vai de nós o conselho. Essa pergunta eu quero fazer para o Bispo Jorge. Bispo, você acha que o sucesso de um homem também está ligado à esposa que ele escolhe para acompanhar o ministério dele? Não, tem aquela história de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, aí quando briga, você está ao lado. Eu acho isso tão idiota. Acho isso, essa tipo de discussão tão boba, que a gente hoje vive uma sociedade totalmente minimizada, sabe? Então não interessa para mim se está atrás, se está à frente. Eu tenho mulher, eu olho na minha cama, tem uma, ali está ela ali do lado. Agora,
Eu costumo dizer que o cara, quando casa certo, quando ele tem uma companheira, uma parceira certa, as coisas ficam bem mais fáceis. Porque se casar com a tribulada é o só homem, Jesus, ele né? tem que produzir serviço, o homem tem que produzir trabalho, ele tem que trazer mantimento para sua casa. Mas o homem se fere muito no mundo, se machuca muito. E ao retornar, ele precisa recarregar essa energia. Se não tiver um carinho, se não tiver um lavar os pés, enfim, o homem não volta para o mercado, não volta para o trabalho, não volta para o homem foi feito para força física. A mulher é sentimento. Então, essa relação tem que ter equilíbrio. Nunca se viu tanta mulher com problema psicológico em divã de analista, de psicanalista, aí como hoje. Não precisa de homem, aí vai para o mercado de trabalho, vai cuidar de filho, vai no seu dia, daqui a pouco Eu costumo volta dizer, eu cheia, posso até apanhar aí cheia nos de comentários. neurose, cheia Esse de... negócio ajudou a gente, mas também atrapalhou. Porque é isso que ele falou. Eu não preciso de homem. Eu não vejo isso, eu não preciso de homem, porque o que aconteceu? Essa dupla jornada, essa tripla jornada das mulheres hoje, fez com que elas se cansassem muito. Então, quando chega em casa, né, o homem cobra muito também, mas quando o homem, tem homens, tá? Eu não estou falando de todos, mas tem homens que vê a mulher e aí fala assim, ela sabe fazer isso, eu vou deixar fazer. Ela faz aquilo bem, eu vou deixar fazer. Aquilo ali ela resolve. E o cara não faz mais. Ela acaba fazendo tudo, tomando conta, sendo homem também Vamos para casa. E daí, o que acontece com ela? Ela mesmo fala assim, ele não faz nada, eu não preciso de homem. Você entende? Eu consigo entender, mas isso que aconteceu na vida das mulheres prejudicou muito, porque o homem ele é fundamental na sua família, ao lado da mulher, para os seus filhos, sabe? Eu sempre falo isso. Às vezes, eu tinha um hábito, tenho até hoje, né? Da gente estar numa festa assim, e eu servi-lo. E uma pessoa virou para mim e falou assim, você, hoje, século 21, você vai servir teu marido? Eu falo assim, eu faço com o maior prazer. Eu também faço isso e falo. Eu faço com o maior prazer. Eu falo, eu faço porque eles merecem, fazem por onde, né? Pra gente fazer isso pra eles. Por quê? Porque ele se coloca como homem da casa e eu a mulher. Mas realmente, a gente vê aí que casais, famílias, às vezes, estão misturando as situações, os valores. E aí isso realmente causa problemas. No ministério no início, quando eu consagrei a pastora, eu sentia a necessidade. O senhor consagrou ela? Eu sentia a necessidade, porque existem coisas, se você não tiver, se a sua família não tiver esse equilíbrio, homem, mulher, marido, mulher, se você não tiver esse equilíbrio, a igreja também fica com problema. Então, assim, como é que eu poderia socorrer algumas mulheres sendo homem? Não poderia. Porque eu posso ter lido um livro, eu posso ter ouvido falar, mas eu não sou mulher. Então existem coisas que eu não vou saber opinar, porque eu não estou vivendo na pele essa situação. E aí eu comentando com os pastores na igreja, falei, eu vou levantar uma pastora, vou levantar a pastora Leila. E ela na época falou, como é que eu vou ser pastora? Eu falei, eu só ouvi. As pessoas, sabe o que as pessoas querem na igreja? Um colinho. E hoje a gente só quer estudar teologia. Depois que você enxuga tudo, ama a Deus e o próximo. Não, está o próximo? Está aí, do outro lado. É só isso. Não precisa muita coisa para dar certo, não. Enfim. Em questão dos filhos, não sei se vocês passam por isso, você acha que é uma cobrança, se eu ia até falar isso que eu cortei, em cima dos filhos de pastores, que às vezes nem todo filho de pastor quer seguir a vocação do pai, talvez nem tenha, quer ser um médico, quer ser uma outra profissão, mas existem pais que impõem, não, você vai ser o meu substituto, como vocês têm 2 filhos de varão, vai ser o substituto do bispo e tem que ser. Você acha que é uma cobrança da igreja em cima dos filhos de pastor, que tem que ser perfeito e não são? Eu vou te dizer, primeira coisa, filho de crente não é crente. Não é crente. Eu acho que você pode estar na igreja, mas pode ser ímpio. O salmista, no Salmo 150, ele fala isso. Ímpio, você que não cumpre os meus estatutos. É o ímpio dentro da igreja. É aquele cara que tem cara de crente, pinta de crente, mas ele não é crente. Porque para você se converter, precisa de uma experiência com Deus. Sim.
Meus filhos não tiveram ainda uma experiência com Deus. O que nos faz ser cristão é uma experiência com Deus. Tem muito pastor aí que é pastor, mas nunca teve uma experiência com Deus. Né? Então ele não entende de quem ele está falando. A essência ainda não é dele. Essa é uma questão que a psicologia chama de pertencimento. Eu preciso saber de quem eu sou filho. Porque eu tenho um pai. É a paternidade. Então esse pertencimento, esse orgulho de ter tido uma experiência com Deus é o que vai mudar a história dos meus 2 filhos. Então, assim, você dizer para eles têm que estar na igreja, vocês têm que seguir a vida de vocês, cara. Agora, entenda, a ele foi dada a palavra, a ele foi ensinado a palavra. Se amanhã ele quiser ter outra religião, o problema é dele. Eu, como mãe, seguir a vida dele profissionalmente, ele tem que se educar. Ele tem que estudar. Tanto que agora, ano que vem, já se forma em direito. Ano que vem, né? Já está fazendo o último ano, né? Vitor, né? É o Vitor. Então, o Vitor tem conhecimento pleno da vida dele. Trabalha, estuda, conhece o processo e conhece o papel social dele como um homem, como construtor. Ele sabe o que ele está namorando agora. Sim. Eu falei para ele, você está namorando para quê? Para perder tempo? Então, vai estudar, cara. Porque se você se envolver, você tem que saber o que está acontecendo. É namorar. Eu sempre digo isso. Está namorando? Tá? Namorar. O que é orar? É saber o que a vida tem de bom. Só depois você vai ser um subproduto social. Sabe o que é um subproduto social? Ter filho numa situação difícil. Quantos pastores estão aí com problema? E eu falo para o meu. Tu te tornas... É um livro chamado Pequeno Príncipe. Antoine Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Ele está assistindo. Se ele está lá assistindo. Se fizer bobagem, assuma. Ele pega um dos carros nossos, vou sair à noite, vou para a Barra. Se bater, assuma. Assuma a responsabilidade. Acho que o problema hoje é que, por exemplo, não, meu pai tem uma condição boa, minha mãe tem uma condição boa, mas tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, fique sabendo o seu papel dentro da sociedade. Para amanhã você se tornar um bom profissional e saber o que está acontecendo na sua vida. A namoradinha dele também se forma esse ano em direito. Nossa, então, assim, eu acho que eles estão numa vibe boa. Então, deixa eu falar aqui como mãe, né? Eu como mãe... Não interfere para nós no ministério, eu como mãe... Eles têm consciência. Eu oro muito pelos meus filhos, sempre. Eu abençoo meus filhos todos os dias. E gostaria muito que eles seguissem Jesus pro resto da vida deles. E o pai colocou muito certo, porque foi semeado, né? O Vitor Hugo foi para a igreja com 3 aninhos. O Caco cresceu na igreja, né? Porque já bebezinho ele já estava na igreja. Diferente de nós, né? Que batemos muito a cabeça no mundo, né? E graças a Deus nós fomos resgatados por Jesus e entendemos exatamente qual é o papel dele, que é estar conosco, nos amar e a gente seguir o seu caminho. Mas o que acontece? Eu não posso impedir se um dia meu filho disser eu não quero mais seguir, eu não vou mais, eu estou em outro ministério. Tem filhos de pastores que estão em outro ministério, né? Os pastores estão trabalhando numa igreja e eles estão em outra igreja. Assim, até o dia de hoje não acontece, você sabe. Os pais sofrem com essa questão, né? Sofrem muito. Aqui, não é lá. Uma boa dica para entender isso aí. Francilene. Eu passei isso na minha adolescência, que está em outra, porque me identificava mais com os colegas. Exatamente. Ia forçar. Mais jovem e tal. E é aquilo, você não está ali por completo, você está ali porque te obriga. O seu coração está pedindo para você estar ali. Eu acredito que todos os pais sentem. Eu acredito que todos os pais sentem quando o filho está em outro ministério, quando está em outra igreja. Mas eu acredito também que a gente entende, é melhor estar em outro do que não estar, do que estar no mundo, né? Então, assim, os meus filhos têm uma boa cabeça, têm uma boa formação, têm uma boa criação, tem um pai que olha, tem uma mãe que também está junto. Então, a vida é deles, né? E a gente está orando. E como ele colocou muito bem, foi semeado.
Isso aí nunca mais vai sair. Não, Ele não um sai, dia pode não estar sai. aonde for, ele vai lembrar da palavra Vai. do Senhor. É E isso deixa a gente muito, A gente, muito bem, né? eu quando conversava, que eles estavam crescendo um pouquinho, e eu conversava com eles, a gente não pode preparar os nossos filhos para o mundo. Porque o mundo tem dono. E o dono a gente sabe quem é. Sim. Nós temos que preparar nossos filhos para a vida. E vida com abundância. Então, se ficar com você vai, deixa a vida me levar, a vida leva ele. O que você quer da vida? Eu quero ser qualquer coisa, você vai ter qualquer coisa. Sim. Então, eu sempre falava, dentro de casa você tem exemplos. Então, tua mãe trabalha desde os 16 anos. Eu, aos 17 anos, já estava no mercado de trabalho. Então, a gente se aposentou cedo porque a gente trabalhou há 30 anos. Então, você trate de trabalhar, trate de assinar a sua carteira, trate de ter compromisso social, trate de ser um bom eleitor, trate de estar antenado com as coisas, porque dai a César, que é de César. A Deus, quer dizer, se souber equilibrar isso aí, a vida anda. O problema é que nós também somos neuróticos, né? E a vida cristã é uma Tem neurose. muito pai estragando filho, né? De tudo, hoje em dia está complicado. Não só está de tudo, é a questão do eu quero que você não quer nada. Você tem que preparar eles para a vida. E eu louvo a Deus pelos filhos que têm, né? Eles têm uma promessa na vida deles. E essa promessa faz com que eles andem tranquilos na deles. São caras normais. São caras que andam aí com os amigos. Se você vê os amigos, né? Eu falo, misericórdia, ora por eles. Muito acelerado, mas enfim. Pastor, eu já quero fazer outra pergunta para vocês. Tem como fazer um horário fixo de atendimento para a igreja? Ou ligam qualquer hora e vocês vão, porque é ministério? Como é que funciona lá? A igreja, ela passou por um processo de mudança muito grande com a pandemia. A gente percebeu que a igreja está dentro da nossa casa. E muito pastor chegou para dentro de casa e descobriu que a igreja dele está quebrada. A igreja lá fora estava legal, cheia, mas em casa estava quebrada. E o cara descobriu que a igreja dele ele teria que dar total dependência e total apoio em casa. E aí começou um ministério, o cara falou assim, eu tenho 30 anos de ministério, mas todo final do ano eu recebi um boletim lá, reprovado. Dependência. Nada andava, tudo na igreja andava, mas a casa dele era Muitos, o cara começou a aprender o que é streaming, o que é Facebook, o que é WhatsApp, né? Como esse outro programinha, Instagram, esse outro programinha que a gente tem ao vivo, como é o nome dele? Esqueci agora. O pastor precisou desse apoio. O Zoom. Então, nós lá na Fornalha, nós só temos culto domingo. Domingo é um dia na chácara. É lá que nós atendemos, é lá que nós aconselhamos casais, é lá que nós recebemos pessoas, é lá que nós temos nossos encontros de moto. Está sendo feita a sede nova do motoclube lá. Que legal. A gente tem alguns cantinhos preparados dentro da mata para você ter uma conversa com... Tem um monte lá, né? Tem um monte de oração, muito legal. E tem vida, né? Vida. Uma vida social, familiar, né? Agora, tudo isso a gente equilibra na internet. A igreja está com um propósito de 6 meses de oração. Minha igreja ora desde as 7 da manhã até meia-noite em oração. E não é oração estourando, é áudio. Então, colocamos uma palavra e em seguida nós oramos. Então, todos os dias, a todo momento, tem uma palavra ali no grupo para a gente ler e tem uma oração nossa a Deus. E nós fizemos um propósito na igreja, nós fizemos uns pedidos e esse propósito vai durar 6 meses. Mas por quê? Porque a gente precisa estar aceso, a gente precisa estar avivado. O distanciamento provocou uma reunião dentro da igreja para saber que se não pode, como é que a gente vai fazer? Né? E não adianta culto na igreja, porque em 40 minutos você não resolve o problema de ninguém. Não. É só um desfile ali, um fingir que estou adorando, o outro está paquerando, o outro está olhando a vida do outro, o outro está fofocando. E no final, está difícil buscar essa tal de adoração. Enfim, a gente sabe que Deus busca e procura os verdadeiros adoradores, mas está difícil. Sim. Porque a gente está trazendo os problemas para a igreja e não está resolvendo nada. Não. A incidência é muito grande. O que a gente fez? A gente inverteu. A gente passou a colocar o povo. Nunca chorou tanto como hoje.
Se você entrar no grupo da igreja, eles estão lá orando. Você vai ouvir os áudios lá. E ora, quando chega meia-noite, tem gente orando, gente entrando e orando. Então, esse propósito de 6 meses foi justamente a estratégia. E tem acontecido milagre, tá? Tem acontecido coisas boas. Coisas maravilhosas. Então, tem acontecido. O nosso povo melhorou muito. Porque quando chegam no domingo, eles chegam cheios de energia. Aqueles que não sabiam orar entraram no trem. Né? E esse trem entraram no vagão. A locomotiva são os pastores. Sim. Né? E entraram nesse trem. E esse trem habilitou-os a orar. Porque primeiro você começa como um passarinho novinho, né? um canto pequeno. Hoje você percebe que eles começaram a ter mais intimidade com Deus. Então, aquilo que seria um esfriamento, nós conseguimos, na estratégia, mudar. E hoje, aos domingos, que é o único dia que a gente pede para estar na igreja. Acho que durante de segunda a sábado, você tem que trabalhar, tem que produzir, tem que olhar a tua casa, a tua família. Mas essa é a próxima pergunta. Você tira um dia para passear com a família? Não, todos os então, dias. Eu vou terminar. Família é prioridade, como Deus. Eu vou terminar essa pergunta que você fez. Nós não deixamos de atender se alguém estiver precisando. A senhora, então, imagina, se ligar. Coração enorme. Pois é. Então, se uma pessoa está com problema, o outro está com problema, a gente não deixa de atender, né? A gente atende, a gente recebe, se for o caso, mas não é o que a gente coloca como principal, né? Então, a gente fala assim, acho que tudo na vida a gente tem que ter uma privacidade e também uma disciplina. Então, a gente às vezes fala assim, se a gente não conseguiu responder agora isso, às vezes passa uma mensagem para usar, porque a gente está ocupado com uma outra coisa, ou então a gente está resolvendo uma situação diferente. Mas sempre que a gente pode, a gente atende essa pessoa. Até porque ainda podemos ser pastores, porque somos poucos. Quando é uma igreja muito grande, os pastores não conseguem atender as suas ovelhas de forma eficaz. E mesmo a gente tendo um dia na semana, a gente consegue atender as nossas ovelhas quando eles precisam. Agora eu quero falar em questão de roupa, a gente estava comentando agora há pouco. Tem esse pré-julgamento também. Hoje o bispo está de terno, mas ele poderia estar aqui hoje com uma blusa, com uma caveira, que você de repente e olhar para ele e falar assim, não, mas isso não é pastor. Está usando uma blusa de caveira, não é pastor. Tem essa questão também do terninho e gravata, que vocês quebram isso, e eu acho isso muito bacana. Não, já passei. Já passei dessa fase, dessa amostragem desse laboratório. Hoje nós somos 90 e poucos, 95, 96 motoclubes cristãos. No início, tínhamos problemas para aparecer de moto, né? Colete e tal. Mas as pessoas foram entendendo que o paletó por si só é uma questão apenas de costume da Assembleia de Deus. E tem igreja da Assembleia de Deus que tem motociclismo cristão. Então, assim, na verdade, não é roupagem, é por dentro. É verdade. Então, essa mudança, ela tem que ser sentida pelo Espírito. Não está interessando. A nossa roupa funcional é de motociclismo porque o nosso público é seleto. Então, não adianta você mudar. A doutrina nossa é apostólica, mas o costume nosso é bike, é old school, a escola antiga de motociclismo. E graças a Deus, a gente casou muita gente nesse meio. A gente trouxe muita gente para Jesus. A gente cresceu muito nessa questão de... hoje você tem motocultos aí que são fervorosos. Você tem igrejas que têm cultos de moto que são coisa linda, gente. É libertador você ver as coisas que você ouve. Você tem muita coisa acontecendo. Então hoje não se discute mais terno, enfim. Não quer dizer nada. São costumes, né? A gente, mulher, né, que gosta de um brinco, tem gente que não pode usar um brinco. Não, e você tem. A gente gosta. A pastora mesmo andando de colete, de roupa preta, as roupas que ela usa tem brilho. Tem que ter, né, pastora Leila? Eu também gosto. Não é que você vai tirar tem que ser uma coisa diferente, não pode ser aquela coisa, todo mundo de preto, mas todo mundo igualzinho. Não. Tem que ter essa identidade, né? O motociclismo, o moto-evangelismo é um investimento muito alto. Você paga 50, 60, 70 mil numa moto para ficar por aí de igreja levando Bíblia para dar para os outros. É muito. Tem colegas que 110 mil numa moto
e vai para a igreja. Ela falou, você podia estar no mundo aí andando para lá e para cá. O problema é essa questão do chamado. Tem sujeitos que andaram, como é o meu caso, muito tempo de moto. Então, quando eu veio para a igreja, Deus nos deu essa direção. Eu fui batedor militar. Então, quando eu vim para a igreja, eu achava assim, não vou parar de andar de moto. Eu tive um acidente, quase que fatal, mas mesmo assim Deus entendeu no meu coração que eu queria continuar andando de moto. Eu ia usar a moto como instrumento de evangelismo. Continuamos. Hoje não se discute mais roupagem. Isso é coisa do passado. Que bom, né? Que bom. Isso é coisa do passado. E já estamos aqui chegando no final da nossa entrevista. Eu quero fazer a última perguntinha. Eu quero fazer para o bispo, né? Hoje a pergunta mais é para o bispo, mas o pastor também fica à vontade para falar. Essa questão de... O senhor acha que o problema da igreja sempre tem, né, que resolver alguma coisa de alguém, para aconselhar. O senhor leva isso para casa, o senhor resolve lá na igreja? Ou o senhor chega em casa, conversa com a pastora Leila, ou isso é problema de ser resolvido na igreja, não levar para a família? Ou a família participa para tentar resolver todo mundo junto? Não. Eu quando chego em casa, não é a pastora que está em casa, é a minha esposa. Né? Muito legal isso. Então, assim, eu não vou para a cama com pastora, eu não sou tarado, gospel. Eu vou com a mulher. Né? Então, a cabeça nossa... do mesmo jeito que ela está me esperando chegar, ela está esperando o marido, não o pastor. Né? Porque senão fica aquela cobrança, na igreja tu é uma coisa, em casa é outra. Mas tu tem que ser outra, você é marido. Você não pode ser pastor. Existem princípios que não podem ser quebrados. Mas existe também, o que eu falo, que a gente é tudo neurótico, a gente fica com cobranças que não levam coisas a lugar nenhum. Então, assim, existem problemas que eu converso com ela que às vezes eu preciso de apoio. Às vezes eu preciso escutar o diferencial daquilo que eu penso, o antagonismo, né? A antítese, né? A síntese é o produto da tese com antítese. Síntese. Eu preciso fazer uma síntese, eu preciso dessa antitese daquilo que eu penso. Eu estive com esse problema para resolvê-la. Mas o problema não ia resolver assim. Eu falei, então deixa que eu resolvo. Porque eu já tirei a síntese. Eu já tirei o produto que eu preciso, né, para poder aplicar naquele caso. Mas isso de uma forma muito saudável. Não tem aquele negócio de essa cobrança intempestiva, não. Ela vai sempre de uma forma bem equilibrada. E eu acho que... uma troca de opiniões. Né? E aí a gente chega no denominador comum. Né? Às vezes a gente está conversando e ele fala assim, eu acho que vou tomar essa decisão. E eu falo assim, poxa, mas aí precisa rever, precisa ver esse lado. E aí ele faz a reflexão dele. É lógico que a humildade, né, de ouvir uma opinião. Tem muitos que não, eu sou pastor, eu decido, você não se mete. Não, ele vai decidir, mas ele me ouve. Né? Eu acho que é isso que falta num casal pastoral. A mulher tem que ser ouvida porque muitas das vezes precisa daquele tempero, né? Precisa de alguma coisa que ele não tinha pensado, que ele não tem o hábito de agir, de fazer, e a mulher tem. Então, juntando os dois, eu acho que ali dá certo. Até ouvido o valor que eu vejo que quando acontece isso com você, o valor que você está dando para a esposa, né? Que ela é uma mulher sábia. Sim. Você pode ouvir a opinião dela. Isso é muito importante. Acho que o grande barato do casamento é você casar não com uma mulher bonita, não seja. Mas que tenha conteúdo. Mulher sem conteúdo é pior que o homem ficar sozinho nesse espaço. Então a gente precisa, relacionamento e o casal pastoral, ambos têm que ter conteúdo. Conteúdo de vida, conteúdo espiritual, conteúdo, enfim, experiência nessa questão. Como é que eu vou te dar o que eu não sei? Não tem como. Como é que eu vou te orientar daquilo que eu não sinto na pele? Então, eu acho que esse é o princípio básico para as coisas caminharem. Eu falo para todo mundo, ama Deus, busca Deus. Deus tem sempre o melhor para você. Não precisa se transformar num doente, num neurótico, num louco. Seja um sujeito de boa. E de boa, a gente vai andando. Jesus falou, comigo é leve, comigo é light. E tem que ser light. Então, a igreja que vai vencer é a igreja de Atos 2. Onde todos repartiam pão, todos andavam em equilíbrio uns com os outros, amando uns aos outros. E Deus dava a vitória. E Deus sempre vai dar a vitória.
Glórias a Deus. Glória a Deus, que bem. Já quero que as meninas aí do Ministério Reluz já se preparem, que a gente já vai estar já finalizando com louvor. Eu já quero agradecer a pastora Leila, Bispo Jorge. Eu que agradeço. Muito feliz, muito emocionada de ter vocês prazer aqui. Muito grande. Foi muito legal o nosso bate-papo, muito gostoso mesmo. Tenho Sabe que certeza você é uma querida. que quem assistir hoje, quem assistir depois lá no canal vai receber muito de Deus e Amém, boas amém. experiências, né, que vocês estão passando pra gente, que somos mais novos um pouquinho, pegando experiências com vocês, com certeza vamos guardar aqui no nosso coração. E eu quero saber se você já quer mandar beijo pra alguém aí que tá nos assistindo. Vitor, né, tá aí. Não sei se o outro filhão tá também. Eu quero mandar um beijo pro Vitor, pro Carlos Augusto, eu quero mandar um beijo para toda a igreja, pro quarto homem da fornalha. Um beijo para vocês são os amores. Vitor, beijo. Já quero que você consiga aí pra mim uma entrevista com o Bispo. Como é que é aquele trabalho? Como é que é o nome mesmo? João Mendes. Bispo João Mendes, hein, Bispo? Vou te procurar pra você, tá incumbido de fazer isso aqui pra mim. Ele vai estar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu já tô querendo. Vou orar pra Deus abençoar, pra trazer o Bispo também, que é bênção. E eu quero agradecer demais vocês, gente. Muito obrigada. Foi uma imensa alegria mesmo. Eu tava muito querendo vocês aqui. Gratidão. Tinha certeza que ia ser um bate-papo muito bacana. Obrigada mesmo, pastor.